visão aqui de maturidade e crescimento, usando o próprio texto, porque nada melhor que a Bíblia. A regra de hermenêutica mais impressionante é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Toda pergunta bíblica tem uma resposta bíblica, e se você não achar na Bíblia, sai fora, nem ouça essa pessoa, porque a Bíblia é o livro da vida, é o livro da sabedoria, é o livro da revelação, é o livro da instrução, é o livro que nos levanta, que nos dirige, que nos sustenta, que nos capacita, que abre porta e que dá direção para a vida. Sem a Bíblia não somos nada, mas com a Bíblia somos tudo, porque é a luz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Glória a Jesus. E falar sobre maturidade é a mesma coisa que falar sobre vocação. Falar sobre maturidade é descortinar o coração para que apareça aquilo que nos dá prazer, satisfação em realizar. Nós não podemos entender, por exemplo, vocação como algo que gera desconforto, desinteresse. A maturidade e a vocação são palavras entrelaçadas, amalgamadas. É como se fosse uma simbiose, uma mistura, porque você deve ter prazer de fazer aquilo que faz. Assim é uma profissão, assim é uma vocação. Se você não tem alegria de fazer o que faz, então você não é vocacionado para aquilo. Meu pai era marceneiro, além de ser pastor. E às vezes 7 horas da noite, quando não tinha trabalho, estava lá na marcenaria. Tinha trabalhado o dia inteiro. Eu entrava lá e falava: pai, o senhor não está cansado, pai? O senhor trabalhou o dia inteiro nesse imóvel. Ele passava a mão no queixo assim e falava: meu filho, eu gosto de fazer isso. Quer dizer, tem amor. Quer dizer, quando você tem amor, você tem satisfação em fazer o que faz, o que você faz se transforma em um lazer, se transforma em uma alegria. Isso está relacionado à vocação. Inclusive, essa definição serve para profissões. Tem gente aí se matando, correndo atrás do dinheiro, buscando uma profissão que dá mais dinheiro. É errado. Você tem que buscar uma profissão que te dá alegria, que dá prazer, porque aquilo que dá prazer vai gerar o dinheiro. O dinheiro não é tudo, é a satisfação, porque isso também é uma missão. Nós viemos aqui com uma missão de vida, e a nossa função é descobrir o nosso talento, nossa vocação. Para que nós viemos? Qual é a nossa missão? Qual é a nossa tarefa? De onde eu vim? O que faço aqui? Para onde vou? 3 perguntas básicas da vida, que se não souber responder, é melhor se enterrar vivo. De onde vim? O que faço aqui? Para onde vou? Não sabe responder isso? Vai repensar a vida, porque o tempo está passando. O cemitério está logo ali e ninguém escapa. Ontem eu enterrei um amigo, um colega, um companheiro. Viu o músico aqui, o cantor, afinal de contas, uma voz linda, maravilhosa, falando que perdeu o pai, mas está adorando a Deus, louvando a Deus. Teve culto no dia seguinte na casa dele. O que é isso? É porque nós entendemos a missão da vida, entendemos a vocação, entendemos o chamado e somos atrelados nessa missão precípua que é a maturidade. E nós não temos dúvidas quanto à necessidade do desenvolvimento do crescimento, isto é, os níveis de crescimento com os efeitos comportamentais cotidianos. Você cresce e esse crescimento aparece, esse crescimento se apresenta, as pessoas olham para você e vão verificar que você cresceu. A maturidade espiritual é esse processo contínuo na fé, onde o indivíduo busca desenvolver uma compreensão mais profunda, até mesmo do mundo em que vive, integrando princípios, valores espirituais na vida diária. Isso é crescimento. Na verdade, em resumo, maturidade espiritual seria um crescimento na fé, desenvolver uma fé sólida e inabalável em Deus. Segundo, ter conhecimento prático, isto é, buscar entendimento mais profundo das coisas, está dentro de maturidade. Terceiro, buscar tornar-se mais parecido com Jesus. Quanto mais você se torna parecido com Jesus, aliás, o versículo 13, o final do versículo 13 é isso, você parecer com Jesus.
E as pessoas olhar para você. Aqui tem muita gente que parece com Jesus. Muita gente não, vou dizer todos. Existem pessoas na terra, igual o pastor Kleber, pastor Léo, 80% anjo e 20% ser humano. Certo? Quer dizer, as pessoas vão se parecendo com Deus, na medida que vão servindo a Deus. Isso não é vaidade, não é nada, é porque se alguém me ama, meu Pai o amará, viremos para Ele e faremos nele. Nele quem? Você, eu, nós. Então você é morada de Deus, templo de Deus, habitação de Deus. Isso é importante. Então quer dizer, crescer espiritualmente, ter maturidade, é ser parecido com Jesus. Aleluia. Ainda é ter equilíbrio e sabedoria, ter capacidade de lidar com situações desafiadoras. Tem gente que quando está numa dificuldade muito grande, procura lá numa crise um palito de fósforo e acende. Outros buscam lá, acham um isqueiro. Mas tem outros que na dificuldade vão tateando, acham um interruptor e aperta o interruptor, acende a luz. Certo? Então isso mostra o crescimento que nós devemos ter na vida. Aleluia. Portanto, maturidade espiritual não é um destino final, mas uma jornada de crescimento contínuo, porque o destino final é a estatura de varão perfeito. Mas o versículo 13 de Efésios tem uma expressão aqui que nos faz pensar muito. A expressão no versículo 13, eu já olhei nas outras versões, é todas a mesma coisa que vem da tradução original. É a palavra, as primeiras duas palavras do versículo 13. Até que. Repita comigo, até que. Esse até que é o resumo, é a síntese, é a súmula da súmula de tudo que Paulo está dizendo do capítulo 4, versículo 1 até o versículo 13. O versículo 13 é como se fosse a conclusão antecipada de todo o capítulo, e eu vou dizer até de toda a Bíblia. O versículo 13, porque o que Paulo coloca nas palavras que antecedem o versículo 13 é tremendo. Mas antes de falar do versículo 13, do versículo 1 ao versículo 13, não sei se vai dar tempo, esse até que do versículo 13 tem uma semelhança com Lucas 24, 49. Ficai em Jerusalém até que. Quer dizer, esse até que sugestiona um acontecimento. Aleluia. Sugestiona que você não deve se levantar enquanto não receber a resposta, enquanto não receber a cura, enquanto não receber a direção, a revelação, a transformação, a manifestação, a resposta. Esse até que tem muito para nos dizer na EBD, na escola dominical e nesse simpósio que inicia hoje. Mas olha só, 4 coisas fundamentais que o versículo coloca como conclusão desse até que. Primeiro, até que cheguemos à unidade da fé. Dio nostro. Para o italiano, que coisa c'è? Até que cheguemos à unidade da fé. Segundo, até que cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus. Tudo no versículo 13. Terceiro, até que cheguemos à medida de varão perfeito. E quarto, até que cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. Pronto, isso aqui já é o mês todo, é o ano todo e a vida toda. Esse até que tem muito para nos dizer. Essa palavra até que, eu olhei lá no vernáculo e vi a palavra merque, que denota um término, ressaltando essa virtude, um término, quer dizer, é o final das exigências, é o final de um longo curso que você recebe depois uma nota, até que você receba. Na teologia, quando eu fazia teologia, não sei hoje, mas a nota média, a mínima era 7. Abaixo de 7 não servia.
Ou você tirava 7, 8, 6 já dava reprovação. 6 5 então nem se fala. Você não vem me aparecer. Então, até que você alcance uma média acima de 7. Aleluia. Então veja, isso aqui é importante. Depois, tem uma outra palavra aí, que é a palavra catantal. Catantal, que significa alcançar finalmente. Quer dizer, que finalmente você chegue. Aí vem a palavra unidade, que é renotes. Renotes, que significa unanimidade, unidade completa, uma medida produzida por Deus, uma harmonia e a totalidade entre os fiéis. Aqui nós encontramos a unidade ligada à fidelidade doutrinária, um só corpo, uma dependência mútua. Isso é até que. Isso é tremendo. Depois tem a palavra pistis, que é fé, unidade da fé. A fé que nós encontramos em Abacuque 2,4, que é a mesma coisa, a tradução da palavra emuná, está aqui como pistis, mas emuná, que é, essa palavra emuná, pode ser traduzida como lealdade, fidelidade e fé. É a tradução da palavra emuná. Emuná, quando o judeu quer que o outro cresça em confiança, cresça em confiabilidade, cresça na intimidade com Deus, ele diz para o outro, emuná. Emuná. Quer dar uma treinadinha? Diga, emuná. Vamos lá? Emuná. Mais uma vez, emuná. Tenha confiança, tenha lealdade, tenha sensibilidade. E emuná é aquela confiabilidade de que você pode confiar em Deus. E o contrário disso precisa ser verdadeiro. Você pode confiar em Deus, mas Deus pode confiar em você? Deus pode confiar em você? Eu posso confiar nele, ele não me decepciona, mas ele pode confiar em mim? Existe algum homem na Bíblia que Deus confiou? Sim ou não? Sim. O primeiro deles, vamos imaginar aqui, Jó. Mas também temos Abraão. Deus apostou em Jó. Eu estava lendo Jó hoje. O diabo chegou todo cheio de prosa, e Deus fez o maior elogio de Jó. Então veja bem, essas questões todas estão ligadas a esse princípio. Depois, nós temos a palavra que eu já disse, conhecimento do Filho de Deus. Eu encontrei uma palavra aí, que inclusive está em Colossenses, traduzida como inteligência espiritual, lá em Colossenses, mas a palavra que é epignosis. Epignose, que é o conhecimento verdadeiro, o conhecimento do discernimento pleno, conhecimento adquirido por meio de relacionamento, seria a experiência experimental, que seria aquela experiência que você tem com Cristo, inigualável, aquela experiência que jamais vai afastar você de Cristo, porque você conhece Cristo, não de ouvir falar, não de alguém dizer que Ele está lá na cruz, mas um Cristo que se revelou a você, um Cristo que se manifestou a você, o encontro que você teve com Ele, a transformação, a glória de Deus da sua vida. Então aquela experiência fundamental que você tem, que ser epignosis, é o ato de você conhecer a Cristo, conhecer a Cristo. Por isso você está aqui, você trabalha o dia inteiro, e à noite vem para um simpósio, e amanhã também, e depois da manhã também, no domingo você está aqui, por causa de que você faz isso por prazer. Pai, por que o senhor está até 7 horas na marcenaria? Meu filho, eu gosto de fazer isso, eu tenho prazer de fazer isso. Você tem prazer de adorar, de servir, de se abrir diante de Deus, de se derramar diante da sua presença. Epignoses, o conhecimento experimental,
Não é o conhecimento intelectual, filosófico, e nem teológico, nem teleológico, mas é o conhecimento experimental de você orar e ouvir Deus. Conhecimento que Pedro teve quando estava orando lá no terraço. O céu se abriu. Ele não entendeu bem, mas era Deus dizendo para ele que ele tinha que avançar um pouco mais no conhecimento tradicional. O mesmo céu que se abriu para Cornélio em Atos capítulo 10. O que é isso? Conhecimento experimental. Aquele conhecimento tão maravilhoso, tão extraordinário. Pedro estava na cadeia preso, a igreja orando por ele. E Atos capítulo 12, a porta se abre. Onde vai lá, Pedro? Se arruma aí, vão embora. Sabe? Epignoses. Conhecimento experimental. A igreja de Jesus tem esse conhecimento. Se você ainda não tem, busque, porque o Senhor dá a todos que o buscam. Isso é o que? Conhecimento do Filho. Está aqui no versículo 13 ainda diz, aqui temos uma palavra anerteleos, que é homem perfeito. Homem perfeito. Quer dizer, o homem de maior idade, o homem maduro, o homem completo. Aqui tem a palavra maturidade. Isto é, o crescimento limite do homem, até onde você pode chegar. Sabe a meta, até onde você pode ir. Porque nós temos limites. Nós temos limites. Nós não somos ilimitados, né? Nós temos limites. Então, até onde você pode chegar. Existem coisas que você não pode ultrapassar o limite. Se você pular de um prédio, você morre. Já existem uns limites estabelecidos. Mas aqui, olha, até onde você pode ir. E aí tem a medida, que é metron relíquia, que é a idade. Seria a maturidade completa. Seria aquela maturidade ideal. E aí tem o finalzinho da palavra aí, que é plenitude, no versículo 13 ainda, que fala da plenitude, até que chegamos à unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, da varão perfeita, a medida da estatura completa. Aqui não tem mais a palavra no original plenitude, que seria conhecimento perfeito do Cristo. Então veja bem, esse texto fala da medida perfeita, fala da medida da idade perfeita, da medida do crescimento perfeito e a medida da maturidade perfeita. Então veja, essas são as implicações só do versículo 13, que isso aqui é só um esboço do versículo 13. Então, quando nós olhamos para esse texto tão extraordinário, nós vemos exatamente essa expressão, até que. Mas esse até que, nós temos que ir lá no versículo 1. Esse até que começa com as indicações do versículo 1. E as indicações do versículo 1 é um clamor. Nós temos um clamor, olha o que diz o versículo 1 aí. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Esse rogo-vos, aqui é um clamor. Isso é um grito. Nesta aula, neste simpósio, o Espírito de Deus grita na alma de cada um de nós. Eu grito, eu imploro. A expressão grega aqui é parakaleo. E no original a ideia é rogar, é suplicar. A mesma raiz de exortar. Mas aqui é um grito. É o grito não do Ipiranga. É o grito não do vendedor de gás. É o grito não do político, mas é o grito de Deus. E esse grito pode ser até silencioso, mas ele deixa a sua voz das recâmaras da sua alma. Eu rogo, eu imploro, eu suplico. Irmão, essa palavra também traz à tona o pensamento do despertador pela manhã. Quando você dorme aquele sono do justo, e
e que coloca o relógio para despertar às 6. Quem acorda às 6 aqui? Deve ser mais cedo. Quem acorda às 5? Pouca gente, hein? Quem acorda às 7? Ah, melhorando. Quem acorda às 8? Quem acorda às 9? Meu Deus, vocês dormem o dia inteiro? 4 horas da manhã? Mas você coloca o relógio e quando chega a hora, ele tem lá, antigamente tinha um despertador, agora tem esse celular, né? Mas eu gostava do despertador do relógio, sabe? Aquela coisa bonita. Depois dá aí você, levanta a mão, está na hora de levantar. Quer dizer, é o grito, é o Espírito de Deus que acorda, tal como o relógio pela manhã despertando para o trabalho, e o relógio despertou, não tem mais como continuar na cama. Relógio despertou, não tem mais como continuar na cama, porque tem uma programação. É Deus falando. É hora de você levantar, meu filho. Assim como você levanta todas as manhãs, eu também toco na sua alma, porque você precisa se levantar ainda mais outras vezes. Eu rogo, o preso do Senhor. Então aqui é o grito para chegar no até que. Segunda coisa, o preso. Irmãos, como é que um preso pode gritar para o outro que está lá do outro lado? Como é que um preso atrás das grades pode gritar para o outro lá fora se despertar? Essa palavra vem da expressão grega desmios. Alguém preso, um prisioneiro, alguém que não tem a liberdade de sair do outro lado. Mas a palavra não estava presa. Você imagina, o sistema o prendeu, Roma o prendeu, os judeus o prenderam. Ele podia estar revoltado com o sistema. Esse povo não me entende, não me compreende. Mas ele não tem revolta nenhuma e diz: eu, o preso do Senhor, eu estou aqui porque eu sou um preso do Senhor. Eu estou na missão. E através dessa missão que eles acham que prenderam o pregador, mas quando a minha voz cessa, as minhas mãos e a minha pena escreve, e as palavras percorrem. E essa carta que nós temos é chamada carta da prisão, epístola da prisão. Se voltássemos nos tempos e perguntássemos a Paulo, se pudéssemos pegar uma máquina do tempo e viajar por tempo de Paulo, e encontrar Paulo, conversar com Paulo e perguntar: Paulo, qual foi a obra maior que você fez? Jamais ele ia falar que foram os seus textos. Talvez ele falasse quando ele foi apedrejado em Listra, colocado para fora da cidade como morto. Até depois ele fala em 2 Coríntios capítulo 12, houve um homem há 14 anos, se no corpo não sei, se no espírito foi ao paraíso, ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito dizer, e por causa da excelência da revelação, foi colocado um mensageiro de Satanás a me esbofetear, e eu orei para que Deus afastasse de mim, o Senhor falou: a minha graça te basta. Ele está falando de um momento, segundo alguns teólogos, pensadores que têm um fundamento, quando ele foi apedrejado em Listra, provavelmente ele morreu, porque todos o tinham como morto, e quando os discípulos chegaram, ele se levantou como se nada tivesse acontecido, entrou na cidade e continuou. Então ali ele foi ao paraíso, ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito dizer. Aleluia. Então você observa, eu, o preso do Senhor, ele, se a gente perguntasse para Paulo qual foi a maior obra, talvez ele dissesse isso, mas ele não ia citar os seus textos. Os textos de Paulo percorrem os tempos, percorrem os séculos, percorrem as épocas, e nós estamos aqui estudando a respeito de um texto dele. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Aqui, irmãos,
tem muito para pensar, porque às vezes nós estamos em um lugar que pensamos, o pastor está me provando, como pode me colocar num lugar desse? Não tem ninguém, num departamento desse que eu não vejo ninguém, numa missão dessa, mas fique lá, porque foi Deus que te colocou, é Deus que vai te fazer prosperar, é Deus que vai te fazer avançar. Rogo-vos, pois eu, o preso. O que é isso? Isso é crescimento, isso é maturidade, isso é entendimento. Glória a Deus, glória a Jesus. Paulo deixa aqui nas entrelinhas que onde você estiver, você tem que produzir para Deus. Onde você, na empresa, em um lugar de dificuldade, na roça. Bom, roça hoje é coisa de elite, é coisa chique. Quem está na roça está muito bem. Feliz é aquele que tem um pedaço de terra para plantar feijão, plantar milho, plantar batata, porque daqui a uns dias vai ser difícil comprar as coisas no mercado. Então, se você puder comprar um pedaço de terra, compre. Isso é coisa de tiozinha, viu? Mas pense aí os jovens nisso, né? Pense em voltar para a terra. Mas olha só, onde quer que você estiver, certo? Você precisa produzir para Deus. Você está produzindo onde Deus te plantou? O que é que está nascendo por onde você passa? Quando você olha para trás, o que é que você vê? Que tipo de fruto você percebe que nasceu por onde você passou? Aleluia! Porque o homem de Deus semeia as coisas de Deus. Eliseu passava em Sunem e a esposa rica daquele homem falava: olha, eu vejo que esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Não significa que todo mundo batia palma para Eliseu, não, mas sempre tem alguém que Deus coloca no seu caminho para adorar e exaltar a Deus por causa daquilo que você faz. Aleluia, glória a Deus. Então, fica aqui nas entrelinhas: eu, o preso do Senhor. Terceira coisa que gera maturidade: que andeis. Que andeis. A palavra andar é peripatessa, é quase igual peripatel. Andar requer uma atenção contínua. Experimente fechar o olho e ir daqui até a porta. Olha que eu fecho o olho aqui, ó. Ó, já estou com um problema. Será que eu cheguei lá? Ó, conta. Então, quer dizer, quando você fecha o olho e dá os passos, você fica desequilibrado. Então, andeis requer uma atenção contínua. E andar, tem toda uma teologia do andar na Bíblia. Andar nos caminhos do Senhor, andar na palavra do Senhor, porque está relacionado com o caráter, está relacionado com a sua fé, com aquilo que está dentro de você, porque o homem é aquilo que ele guarda no coração. O homem bom do seu bom tesouro tira as coisas boas, diz Jesus, mas o mal do seu mau tesouro tira as coisas más. Por isso que depois de você andar 10 ou 15 minutos com uma pessoa, você já sabe quem é essa pessoa, se você for uma pessoa, sabe, inteligente. E é disso que vivem os psicólogos. Chega lá, a pessoa se entrega, tudo, aí não, você está com esse problema, aquele. Outro dia um rapaz chegou para mim, eu fui um psicólogo, dei aula para ele. Falei, ai, você é tão bobinho. Deu aula para o psicólogo. Ele está querendo que você fale mesmo. Certo? Depois que você fala, vai vir o diagnóstico. Entende? Então você sempre coloca para fora aquilo que está no seu coração. E é interessante que você coloque coisas boas no seu coração, porque à medida que você tem Cristo na vida, Cristo cresce em você, Cristo na sua vida, no seu coração, na sua mente. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo, vive como Cristo, age como Cristo, olha como Cristo, toca como Cristo, anda como Cristo. As pessoas olham para ele e vê a atitude de Cristo, o comportamento de Cristo, porque é Cristo nele, é a presença de Cristo nele, é a luz de Cristo nele, é a glória de Cristo na sua vida. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis. Aleluia. Por onde você passa, você é um professor. Por onde você passa, você é um missionário. Por onde você passa, você é um pregador. Por onde você passa, você é um profeta. Por onde você passa, você é um representante de Deus. Por onde você passa, você é a extensão de Cristo. Você chega, Cristo chega. Você toca, Cristo toca. Você olha, Cristo olha. Porque Deus está em você, Cristo está em nós. Mateus 18, 20, onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, ali eu estarei no meio delas.
Nós estamos aqui em mais de 100, 200 pessoas. Jesus está aqui, irmãos? Onde Jesus está, a doença fica? A morte fica? A tristeza fica? A frustração fica? Então Jesus está aqui. Você não tem o direito de voltar para casa do jeito que entrou. Toque em Cristo, receba Cristo. Então veja bem, é o andar, pastor Kleber. Quando a gente anda, Deus anda com a gente. Quando você está com Deus, Deus está contigo. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Aqui tem a palavra chamado, vocação, vem da expressão grega kaleo, kletos ou klesis. Kaleo é o verbo, chamar, convocar. Nós temos algumas chamadas importantes. A primeira chamada é para todos. Jesus disse: vinde a mim, todos. É a chamada geral. Cai por terra esse negócio de hipergraça, cai por terra esse negócio de calvinismo, esse está marcado para ser salvo, esse marcado para ser condenado. Tudo bem que a gente vai encontrar o Calvino e o Armindo lá no céu, mas o povo fica aqui fazendo uma confusão extraordinária. Me perguntaram outro dia: você é calvinista ou arminianista? Falei: irmão, se for para ser alguma coisa, eu sou paulinista, porque todos beberam na fonte de Paulo. Esse negócio de cada um na sua época. O nosso negócio é o céu. Aleluia. Aleluia. Mas olha só, chamado: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. É a primeira chamada. A segunda chamada é chamada para o ministério. É chamada para ser obreiro. É chamada que a gente chama de segunda chamada. Eu vejo muita gente aqui com a segunda chamada. Eu vejo muitos pastores aqui, pastores da última hora, muitos missionários, missionárias, pregadores aqui nessa igreja, porque todos aqueles que têm interesse pelo reino, interesse pelo estudo sistemático da palavra de Deus, Deus os separa. Uma quinta-feira, a igreja cheia, assembleando. Vocês não vêm aqui fazer campanha, vocês não vieram aqui atrás de dinheiro, porque às vezes a igreja 5 horas da manhã está lotada. Você vai perguntar para aqueles que eles querem, eles vão: tudo bem, eu não vou, sabe? É porque tem níveis e níveis. O nível aqui é outro. O nível aqui é outro. Eu quero mais de Cristo, eu quero mais graça, eu quero mais unção, eu quero mais sabedoria, mais capacidade. Porque rico eu já sou. Eu fiquei rico o dia que recebi Jesus. Rico da graça, da capacidade, do dom, da vocação, da sabedoria, do discernimento. Esses dias eu estava com uma situação. Estava com uma loja lá, precisava de vender a loja, porque minha filha vai embora para a Itália. E eu falei: não dá para cuidar de igreja, de loja, um montão de coisa. Se bem que podia colocar alguém. Eu falei: eu quero vender a loja. Aí fui orar. Fui orar porque eu creio na resposta de Deus. Eu creio que Deus responde toda oração que você fizer com fé. Deus responde. Qualquer oração que você fizer com fé, eu duvido das minhas dúvidas se Deus não responde. Você pode falar assim comigo: eu duvido das minhas dúvidas? Fale de novo. Pronto, você ficou doido. Isso é uma loucura boa. É uma loucura boa. Sabe, irmãos, eu orei a Deus: Senhor, eu preciso vender essa loja. Aí Deus me mostrou 2 pessoas para comprar a loja. 2. E não foi sonho não, foi visão, revelação. Falei: meu Deus, não posso escolher. Daí 1 semana, 2 semanas, o jornalista Record me procurou: eu compro a sua loja. Depois apareceu outro. Falei: então eu tenho que saber para quem eu vendo. Em 2 semanas eu já vendi a loja. 2 semanas. Revelação de Deus. Agora, eu sou melhor que você? Niente, como se fala italiano, niente. Deus responde a todos. Deus responde. Então veja bem, entenda uma coisa: você tem um chamado de Deus,
Você tem uma vocação do céu na sua alma, no seu coração, no seu entendimento. Você tem o céu dentro de você. Você tem um chamado de Deus. Você tem o Kalel, o Cletós de Deus na sua vida. Você tem uma vocação, você tem um chamado. Você tem riqueza, porque você tem respostas de Deus. Então veja bem: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foi chamado. Você, veja bem, vocação, você foi chamado. Você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Porque a igreja, se você estuda igreja vem da palavra eclésia. Veja que o clésio, o Kalel está lá no meio. Porque o grego é assim, às vezes a palavra está lá no meio, a raiz, aí tem as palavras que vêm antes, depois, e ali no meio está a raiz da palavra. Você pode construir as palavras. O hebraico também tem isso. Quem estuda hebraico sabe disso. O latim também tem isso, nessas línguas primitivas. Então veja bem, você tem a palavra eclésia, que é chamados para fora. A igreja é uma comunidade de chamados. E veja bem, você pertence ao reino, você pertence ao céu, você pertence a uma outra dinastia, você pertence a um outro reinado. Você não precisa ficar preocupado com essas coisas que estão acontecendo aí, sabe? Trump, Bolsonaro, Majestic, sei o quê, essas coisas. Fiquem preocupados com esse negócio, não. Eu estou preocupado com a revelação do céu, porque eu pertenço a outro reino. Enquanto eu estou aqui, Deus cuida de mim. Enquanto você está aqui, Deus cuida de você, porque você tem um chamado. Você está crescendo para o céu, porque tem dois crescimentos. Aleluia. Tem um crescimento para o inferno e um crescimento para o céu. Estou falando do crescimento para lá. Tem gente que cresce no satanismo, cresce na macumbaria, cresce na incredulidade. É o crescimento contrário. Pode falar decréscimo, mas a pessoa também está crescendo. Estou falando do crescimento para o céu, na luz de Deus, vocação de Deus. Tem gente que cresce na ciência e decresce na revelação. Quanto mais estuda, mais incrédulo fica. Eu tive professor que não acreditava nem neles mesmo mais, e eram teólogos. Tinha um professor que tinha 3 doutorados. Um dia eu perguntei para ele: o que você tem a me dizer a respeito do arrebatamento da igreja? Ele deu uma gargalhada que até eu estou ouvindo aqui no meu ouvido. Você ainda está nessa? Eu falei: o sangue de Jesus tem poder, seu capeta. Você não crê na revelação de Deus? Não crê? Então veja bem, o chamado de Deus, ele te leva para a maturidade, para o crescimento. O que é maturidade? Maturidade é isso. Maturidade é mergulhar no rio de Deus. Aleluia. E se tiver algum rio para comparar o rio de Deus aqui, eu só tenho o Amazonas aqui no Brasil. O Amazonas. Tem o Solimões do Amazonas, tem o Encontro das Águas, e ainda descobri que tem um tal de um rio, 5.000 metros, 10.000 metros abaixo do Amazonas, outro rio do tamanho do Amazonas, que deságua também no Oceano Atlântico, é cheio de mistério. Então, se tiver que comparar, então mergulhe nesse rio. Mas o rio de Deus ainda é melhor. Certo? Chamado. Agora, a partir do versículo 2, nós temos aqui algumas coisas que eu chamo de níveis de maturidade. A partir do versículo 2. Níveis de maturidade. Primeiro nível, humildade. Quer crescer? Quer ser maduro? Aprenda a descer. Aprenda a descer. Eu dizia sempre, eu estava lá no Ferreira antes de ontem, lá em Francisco Morato, na IBO deles, lá do Ministério Ferreira Pastor Levi, que é outro ministério que é da missão. E aí eu disse lá para eles que antigamente, quando o obreiro estava indo embora, terminava o culto, os obreiros não iam embora, eles iam para o pastor e falavam: pastor, se eu preciso de mim para mais alguma coisa? Aí o pastor olhava para ele: não, está liberado. Aí ele ia embora. Amém? Porque às vezes o pastor, aqui não tem isso, é claro. O pastor não tem que fechar a igreja sozinho, tá? Ficava: esquecer a luz acesa, esquecer a torneira do banheiro aberta, não sei o quê. Tem as rondas preliminares. Certo? Vamos ver primeiro, porque pode um camarada entrar e ficar preso aí dentro, depois levar as coisas embora, né? Mas humildade.
Essa palavra humildade tem várias expressões dela. Tem a palavra tapeinofrosine, palavra quilométrica, mas tem a palavra pitokos, que é a que eu mais gosto, está em Mateus capítulo 5, versículo 2, que Jesus diz, makaroi roi pitokos tu pneumatus, cuja tradução, makaroi, feliz, Macarios, feliz. É uma felicidade que você não encontra na banca de esquina, no jornal, nem nas livrarias, nem nos programas de computação, nem de filosofia, nem de psicologia. É uma felicidade gerada pelo Espírito de Deus. Eu tenho uma perguntinha para te fazer aqui. Você é feliz? Você é feliz, irmão? Irmã, você é feliz mesmo com aquelas roupas que você quer ter e não tem? Mesmo com aquela bolsa de marca? Tem uma bolsa de 14 mil aí que está fazendo um bafafá tremendo aí. Mesmo não tendo aquela bolsa, não pode falar nem o nome, senão dá problema, já deu problema. Certo? Então, você veja que tem muita gente que, mesmo sendo crente, não é feliz. Eu acho que uma boa pergunta, é uma boa hora para você falar para o seu irmão, ainda bem que esse não é o nosso caso, né, irmão? Você é feliz! Glória a Deus! Aleluia! Bem-aventurado! Macaroi! Mas tem uma palavrinha lá no meio que fala que é pitokos, que é o pobre, é o miserável, é aquele que não tem nada, é aquele que depende da esmola de outrem, depende de um prato de comida, depende de um agasalho. E se alguém não lhe estender a ele esse agasalho, essa comida, esse prato de comida, ele morre. E esse é o pitokos. Mas como Jesus teve coragem de falar um negócio desse para a gente? Bem-aventurados os pobres, miseráveis, que não tem nada. Ainda bem que é de espírito. Aí o negócio fica profundo, porque de espírito é assim. Eu sou espírito, você é espírito, mas Deus é espírito. Você é uma casa, um tabernáculo, uma barraca, aí dentro de você tem um vento chamado espírito. Onde ele está, você não sabemos. Nenhum médico com seu bisturi conseguiu tocar no espírito de alguém. O dia que ele conseguir tocar, ele vai ser o maior gênio da face da terra. O único instrumento que nós temos aqui na terra que toca na alma e no espírito, Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai lá na divisão da alma e do espírito, e juntas e medulas, e apto a discernir pensamentos e intenções do coração. Aleluia. Então veja, eu sou espírito, você, só que eu sou uma centelha, um sopro, um micrós, e Deus é um macrós. Então, em relação a Deus, eu sou tão dependente assim como um mendigo é dependente de uma esmola, de um prato de comida, e se ele não estender a mão, eu morro. Assim sou eu em relação a Deus. Bem-aventurados pobres de espírito. Eu sou pobre de espírito e me alegro em ser pobre de espírito, porque eu sou dependente de Deus em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. E quanto mais eu dependo de Deus, mais eu cresço. Quanto mais eu dependo de Deus, mais eu subo a escada. Quanto mais eu dependo de Deus, mais eu compreendo o que é maturidade. Aleluia. Aleluia. Bendito é o teu nome. Charamahala Surandela. Teresheramalai Shuremahas. Deus tem coisas grandes, está fazendo coisas grandes. Deus tem mistérios grandes nesta igreja, na vida desses obreiros. Deus tem chamadas grandes, Deus tem portas grandes, Deus tem coisas maiores para fazer na tua vida, filha. Portas maravilhosas estão se abrindo. Abra os teus olhos e entenda o chamado de Deus. Aleluia.
Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Jesus se coloca nessa condição de humilde. É o primeiro nível da maturidade. E essa especificidade de Jesus é tão tremenda que nós vamos ver isso de novo aqui no texto, no versículo 8 e 9, que fala da descida de Cristo. Descida de Cristo, Efésios 4, 8 e 9. Ele sendo Deus, ele subiu, mas também desceu. Mas quem é esse Deus que desceu? É aquele que o céu e a terra queria fugir da sua presença e não encontrava lugar. É aquele que o salmista diz: para onde fugirei da tua face? Se eu for lá no abismo, tu estás. Se eu for na escuridão é luz para ti, porque nada se esconde da sua presença. Moisés queria ver Deus, não pôde ver Deus, porque o Senhor disse: quem olha para mim não vive mais, você vai me ver pelas costas. E Moisés viu Deus pelas costas, depois era o povo que não podia mais olhar para Moisés, porque ele só viu Deus pelas costas. Mas agora esse Deus que chamou a existência o inexistente, como um grande cozinheiro que pegou nada e temperou com tudo, com a sua palavra haja, à medida que ele falava haja, as coisas iam acontecendo e aparecendo com o poder da sua palavra. E depois chegou a hora dele fazer o homem, fez essa coisa maravilhosa, essa mulher maravilhosa, esse homem maravilhoso, com o toque das suas mãos, deixou a impressão digital em cada um deles, depois soprou o sopro do Espírito. Deus fez isso, Ele é Deus, Ele pode fazer tudo. Por isso que Ele pode criar um coração novo, um fígado novo, um rim novo. Deus pode fazer tudo novo em você, porque Ele é o autor de todas as coisas. Aleluia. Aí você olha, esse ser que nem ser visto pode, ele vem e desce, se humaniza, fica 9 meses no ventre de uma mulher, ele sendo Deus, fica no arcabouço do cérebro de uma criança, ele sendo Deus, obedece o pai e mãe terrenos, bate o martelo na carpintaria de José, chama Maria de mãe, José de pai. Ele sendo Deus, ele desce, anda pelas ruas, conversa com as crianças, depois cresce, anda no meio das pessoas, entra nas casas, abraça. Entrou na casa de Zaqueu em Jericó, um cobrador de imposto que os judeus rejeitavam, dormiu lá, diz: hoje mesmo me convém pousar em sua casa, tocar nas pessoas. Deus conosco, Emanuel, ele desce do seu trono, se humaniza. Que é isso? É humildade. Tem gente que não é nada, precisa de batedores, precisa de um montão de coisa, tá chegando aí não sei quem, e às vezes a gente da igreja, sangue e fogo. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu tenho que moderar aqui minhas palavras, eu não prego mais. Mas irmãos, é a questão da humildade. Questão da humildade, olhar para Jesus, pregar a respeito de Jesus. Hoje em dia é temerário, porque se você vai falar a palavra de Jesus, de repente você é corrigido. Espera aí, se você coloca lá alguma coisa que o cristianismo faz, a cristandade faz, mas que Deus não aceita, porque nos tempos dos judeus, nos tempos de Israel era assim, o povo era inclinado à idolatria, e alguns reis lá levantavam um rei, Deus levantava um rei, o rei tirava a idolatria, tirava Xerá, Baal, Astarote, tirava tudo, e aí Deus abençoava, dava igual o rei Asa, venceu 1 milhão de etíopes na guerra. Deus entrou na guerra, disse: como é que pode Deus? Depois ficou com onda. O Abias a mesma coisa, e o outro. Aí vem outro e põe a Sera, põe Baal. A igreja às vezes é meio parecida assim, porque de vez em quando tem umas coisas estranhas da igreja.
A gente chega numa igreja, tem umas árvores estranhas. Em vez de olhar para Jesus, aquela árvore cheia de coisinha e tal. Não, é porque Jesus sai para lá, capeta. Não precisamos de nada. Nós só precisamos de Cristo. Só precisamos de Cristo. Só precisamos de Cristo. Cristo é tudo. Cristo é tudo. Cristo é tudo. Cristo é o começo, é o meio. Cristo é tudo. Não preciso de nenhum mediador. Não preciso de nada. Eu só preciso de Cristo. É tudo que eu preciso. Humildade. Olhe para Jesus. Glória a Jesus. Paulo, depois vem a palavra mansidão aí. Depois vem a palavra mansidão, que é a sequência da maturidade. Mansidão. Irmão, você é manso. Irmã, você é mansa, irmã. É? Naquelas horas lá, aquelas regras, você é mansa. Você é manso, irmão. Outro dia eu ouvi um homem falando que tinha um obreiro que chegava em casa. Quando chegava em casa, o cachorro fugia, o gato fugia, o passarinho queria fugir da gaiola e falava, fuja também. Quando você encontrar alguém assim, você foge, nem entra lá. Porque normalmente o cachorro é tão carinhoso, né? O gatinho, o passarinho até hora. E aí o cachorro ia fugir. Sai fora, meu. Isso aí não é ser humano, isso é capeta. Porque tem gente que é pior que o diabo. Tem gente que entra no diabo, deixa o diabo 2 vezes mais do que é. Em vez do diabo entrar nele, é ele que entra no diabo. Tem gente assim. E às vezes com o nome de crente. Ele é tudo, carente, cliente, querente, menos crente, menos salvo em Jesus Cristo. Então veja bem, mansidão é uma palavra de quem está no degrau da maturidade, de quem está crescendo. Você não nasce manso. A mansidão é uma obra do Espírito, é uma obra do fruto do Espírito na sua vida. A mansidão vai dando uns apertões aqui, outro ali. Eu sempre falo que quando a gente está viajando, às vezes o carro tem a mania de furar o pneu no lugar mais difícil que tem, no escuro, numa curva. Parece que ele arruma um lugar para aprontar com a gente. Parece que tem alma pneu de carro para furar. Aí você vai lá trocar o pneu do carro e tira aquilo tal, e põe, tira lá os parafusos e põe o step. Hoje em dia o step é desse finurinho assim, eu não sei quem teve essa ideia, misericórdia. É um pneu de bicicleta, né? O step dos carros novos agora. Como é que pode fazer uma coisa dessa, né? Quem é que teve essa inspiração? Não é de Deus isso. Mas olha, aí você vai lá, coloca, aí vai, põe os parafusos e tal, depois tem um aperto final. O aperto final tem que fazer crack. Você vai lá e crack. Aí vai lá na roda, crack. Vai lá na roda, crack. Aí tá bom, você pode ir embora. É isso aqui. A mansidão é o crack de Deus. E essa escola, Deus está fazendo crack em você. E o parafuso frouxo aí, pode sentir. Crack. Diga comigo, crack. Mais uma vez. É isso aí que Deus está fazendo com você. Apertando os parafusos frouxos. Depois ele derrama o óleo, está tudo certo. Ele derrama o óleo, está tudo certo. Mas a mansidão é algo desenvolvido pelo Espírito. É o Espírito de Deus que faz uma sua mão. Eu conhecia tanta gente brava, irmão. Você também deve ter conhecido gente assim. Aí o Espírito Santo foi lá, apertou os parafusos, fez um montão de crack nele, jogou óleo. Mas então a ovelha, irmão. Está uma ovelha, mas está mansinho, uma coisa mais. Mas se o Espírito sair dali, meu, a ferrugem volta. O pastor mudou de uma casa para outra, e ele foi ver os cômodos da casa, olha aqui, olha ali. Aí tinha uma porta no fundo, tinha um parafuso, um trinco. Ele puxou o trinco, não veio. Se pendurou no trinco, o trinco não veio. Pegou a marreta, bateu no trinco, o trinco não desceu. Aí ele viu que tinha uma lata de óleo lá do lado e pegou e jogou óleo uma vez, 2 vezes, foi olhar, o trinco desceu, subiu. O trinco estava enferrujado, precisava de unção. Tem muito crente assim que está enferrujado.
Precisa de óleo, precisa da unção de Deus. E aí a pessoa vai começar a ser mansa. Vai começar a ser mansa, vai pensar, certo? Isso é fundamental. Isso é maturidade. Isso é crescimento. O que mais nós temos aí, pastor? O que mais nós temos aí? Longanimidade. Até para falar é complicado. Diga comigo. Longanimidade. De novo. Longanimidade. Rápido você não consegue falar. Fala rápido, longanimidade. Fala. Você não consegue. Você não consegue. Dá um nó na língua. Dá um trava-língua. Então essa palavra precisa de uma reflexão. Essa palavra vem da expressão grega macrotimia. Longo ânimo. Macros longo. Timós ânimo, raiva, paixão. Significa esperar o tempo suficiente. Significa você parar e não falar prematuramente. Deus conosco é longânimo. Você está aqui por causa da longanimidade de Deus. E nós, para subir o degrau da maturidade, precisamos passar por esse degrau. Longanimidade. Já passou por aí, irmão? Pode ser até que seja um degrau mais alto, né? Porque tem umas escadas às vezes que... Agora não tem mais isso não, mas antigamente a gente queria fazer tudo dentro de um terreninho pequenininho. Aí fazer a escada no fundo, ficar aquele degrau. Eu tenho isso na nossa igreja, né? Certo? Mas aqueles degraus, isso aí é para você pensar. Para você pensar longanimidade. Isso abrange essa capacidade maravilhosa da macrotimia, da verdadeira paciência, que na verdade é o fruto de Deus na nossa vida. Fruto de Deus na nossa vida. Depois nós temos uma outra aí, qual é? Onde nós estamos? Não, longanimidade. Depois longanimidade, aí suportando uns aos outros. Essa palavra é uma palavra que a gente precisa também parar nela. Vem da expressão grega anekomai, que significa mostrar tolerância para com o outro. Às vezes a gente não tem tolerância. Por que a gente tem que suportar o outro? Porque o outro às vezes tem umas coisinhas que, se você não tomar cuidado, você não quer nem ficar mais perto dela. Porque tem uns irmãozinhos, umas irmãzinhas. Irmão do céu, você precisa de ter esse suporte. Precisa de ter. Porque são coisas que precisam ser suportadas. Então veja bem, mostrar tolerância. E nem todos têm essa capacidade de mostrar tolerância para com o outro. Até onde vai a sua tolerância? Claro que tem um limite. Todos nós... Sabe a expressão que a gente usa aqui no Brasil, pavio curto? Pavio curto. Quem já encontrou pavio curto por aí? É o que mais tem. Aliás, São Paulo é o lugar das pessoas, principalmente o pessoal do trânsito. Às vezes tem uma menina pequenininha desse tamanho assim, mas atrás do volante, eu não sei o que tem nela ou nele. Quanto menor, mais, sabe? As pessoas atrás do volante parece que tem uma coisa. Um dia eu estava indo para a igreja, aí o camarada me deu uma fechada de propósito. Me fechou de propósito. Depois que ele me fechou, ele viu que ele fez isso, fez por querer, parou do meu lado, estava indo para a escola dominical, baixou o vidro do carro, olhou para mim e falou: e aí, achou ruim? Irmão, misericórdia. Porque se fosse outra época, mas graças a Deus, tem uma coisa que eu quero falar com vocês aqui. Toda vez que você desce as águas, ou melhor, você só desceu uma vez, mas quando você desceu as águas, você recebeu um atestado de óbito. Quem tem esse atestado de óbito aí? O que significa isso? Morreu. Você morreu. Fala aí pro seu irmão: você morreu. Você morreu. Aí, quem está na cruz tem algum direito, pastor Léo?
pastor Cleber? Tem algum direito? Aí eu vou entrar na justiça contra ele, contra ela. Eu vou. Você morreu, meu filho. Quem defende a sua causa é Cristo. Saulo estava perseguindo os cristãos. E lá na estrada de Damasco, capítulo 9, ele teve um encontro com o Senhor da igreja. E a voz dele do céu: Saulo, Saulo, por que me persegues? É Cristo que defende a sua causa, suportando-vos. A igreja é assim, porque a igreja é uma família, sabe? Tem gente de todo jeito na igreja, e a gente tem que suportar. Isso é crescer, isso é subir os degraus. Que mais temos aí? Procurando guardar o vínculo da paz. Meu Deus, a palavra vínculo vem da expressão grega sindesmo, que é aquilo que mantém as coisas juntas. Eu fui procurar lá a tradução melhor dessa palavra. Sabe o que eu encontrei? Que o vínculo é como um cinto que segura a roupa. Sabe aquela roupa que é tudo segurado no cinto? Tinha um cinturão, tinha uma roupa aqui, tipo, aí o cinto aqui segurava tudo, a roupa de cima, a roupa de baixo, segurava tudo. É o vínculo. Se você não tiver o vínculo, você fica desnudo. Meu Deus, vínculo da paz é o cinturão que segura a sua roupa para não mostrar as vergonhas. Vínculo da paz, sindesmo. Isso é profundo, porque tem muita gente que já perdeu esse cinturão faz tempo. Qualquer coisa é guerra. E o que é isso no sentido de... Ele se expõe a sua ira, a sua raiva, expõe sua amargura. Porque tem muita gente por aí, que não é nenhum de vocês, que tem um porão na vida. O porão da alma é um quartinho fechado, que ele põe lá a mágoa, a inveja, o descontentamento, a ira, tudo quanto é coisa ruim ele vai colocando lá dentro. É o quartinho, é o porão. E quando alguma coisa não dá certo, aquele quarto se abre, aqueles demônios se manifestam nele, porque está no quarto dele. Está no quarto. Aí você, mas espera aí, mas como é que essa pessoa é desse jeito? É porque o quarto está aberto, então ele confunde as coisas, ele faz a transferência. Enquanto Jesus não entrar nesse quarto, limpar esse quarto, queimar esse quarto, colocar fogo nesse quarto, não vai dar certo nada na vida. Eu já contei aqui que quando a gente morava na roça, a gente fazia as derrubadas e deixava o mato secar, fazia o acero, que é para o fogo não passar por propriedade do vizinho. O acero para a garotada aí é como se fosse uma estradinha. Você tirava todo o mato, aí o fogo não passava. Hoje tem outros métodos. No fogo não pegava na propriedade do vizinho. Aí a gente esperava o mato secar, e depois o papai colocava fogo, que a gente ia plantar milho, feijão, e a gente, naquela época, podia fazer as derrubadas. E quando o papai colocava fogo naquele mato, irmãos, mas saía cada bicho lá de dentro. Saía escorpião, saía cobra, saía barata, saía aranha. O fogo ia queimando e os bichos iam saindo. É isso aí que precisa acontecer na vida de muita gente. Deixa o fogo de Deus queimar aí que os bichos saem. Deus entra com o fogo dele nesse quarto que só tem ira, tem inveja, tem ódio, tem mágoa. Deixa o Espírito de Deus queimar isso aí. Glória a Jesus. É o vínculo. Eu já estou indo para o encerramento, porque isso aqui não acaba nunca. Aí o verso 4 e 5: um só corpo, um só Espírito. Irmão do céu, aqui fala da igreja. Verso 4 e 5: um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamado. Eu não tenho tempo para dizer isso aqui, mas aqui fala da unidade da igreja. O que mais temos aqui? Verso 7: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Você só cresce quando compreende a graça. Estou escrevendo um texto sobre graça, já terminei, do pastor Bittencourt, que é o EBOM dele de novembro.
São 10 capítulos sobre a graça. Aqui entra a preciosidade mais ampla de Deus, que a graça é a manifestação real do amor de Deus a homens pecadores que nada merecem. A graça, eu e você não tínhamos condições de ser nada, de estar aqui, mas porque Deus, João 3,16, nos amou de tal maneira, nós somos agraciados, nós somos chamados. Mas o texto coloca ainda aqui, segundo o dom de Cristo. Esse dom de Cristo aqui é profundo, porque você tem um desdobramento no dom de Cristo. Claro que Paulo aqui vai entrar no dom ministerial, mas tem os dons do Espírito Santo, porque Cristo está lá também, mas nós fazemos a divisãozinha: dons do Espírito, dons de Cristo. Dons do Espírito Santo são os dons espirituais, que toda a igreja pode ser cheia dos dons espirituais, de acordo com 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 em diante, quando Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos dons espirituais, que está lá, dons espirituais, mas a palavra lá é pneumatikos, que é coisas relacionadas ao Espírito. Paulo fala de dons a partir do versículo 4, aí você tem a palavra carisma ou carisma, mas seria o ambiente da operação do Espírito, aquilo que vai além da nossa capacidade de entender, de acordo com a ação do Espírito, a necessidade daquele momento, que vai muito mais além de dons, vai muito mais além, não tem só dons e dons, tem muito mais de 12, mas aqui fala do dom de Cristo, que é o dom ministerial, dons ministeriais, graça que nos foi dada à medida do dom de Cristo. Depois o versículo 8 e 10 que eu já falei, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro, já disse lá atrás, e finalizando, nós temos o versículo 8 e versículo 10, subida e descida, e nós temos a expressão aqui que podemos extrair daqui: considerai essas coisas. Mas o versículo 11 ele descreve toda a pleiade ministerial, porque ele desceu, porque ele se humilhou, porque ele ensinou o caminho da descida e da subida. Então, por causa da sua descida, ele deu dons aos homens, e ele deu o ministério cristão. E aqui você encontra no versículo 11 todos os ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, todos esses ministros com um objetivo específico. Está no versículo 12. O que diz o versículo 12? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Aí você vai buscar essa palavra, aperfeiçoamento. Você tem a expressão grega catartismos. A Bíblia Plenitude tem uma nota que fala disso. Catartismos. Tradução: consertar ossos quebrados, consertar coisas quebradas. Então, os ministros que Deus deu para a igreja são exatamente para colocar o povo de Deus no caminho do crescimento e consertar as coisas quebradas dentro dele. Quanta gente quebrada chega na igreja, não estou falando quebrada de humildade, não, quebrada na vida, quebrada de amargura, quebrada. Então a palavra de Deus coloca no lugar, conserta, o catartismos. Deus coloca todas as coisas no seu lugar. Deus conserta as coisas quebradas através da ministração da palavra. Eu estava ministrando uma vez na igreja, na série de ministrações que eu ministro em série. Aí um determinado momento, eu terminou o culto, aí veio um irmão na igreja e falou: pastor, eu quero me consertar. Eu orei por ele, aconselhei. Aí quando foi na outra terça-feira, o mesmo irmão estava na igreja, continuei a série de mensagens, ele veio na frente de novo e falou: pastor, eu quero me consertar. Eu falei: mas o mesmo irmão que veio na terça veio hoje. Eu orei por ele, passou 2 meses, ele veio conversar comigo: pastor, eu quero conversar com o senhor a respeito do que aconteceu, por que eu fui 2 vezes me consertar. Ele disse: o senhor estava pregando e de repente o senhor parou de pregar, olhou para mim e começou a falar que eu era viciado em pornografia, começou a falar que meu quarto estava cheio de pornografia,
Minha mente estava cheia de pornografia, minha carteira estava cheia de pornografia. E que era para eu me consertar. Eu falei, meu Deus, sou eu. Aí eu fui na frente me consertar. O senhor orou por mim e eu voltei para casa feliz. Quando foi na outra terça-feira, o senhor continuou a pregar, o senhor parou de novo, olhou para mim e falou, você tirou a pornografia do quarto, tá, mas a sua carteira do lado esquerdo ainda tem calendários pornográficos. Eu não me agrado disso. Eu puxei a carteira, não é que estava lá, pastor, eu tinha esquecido. E por isso que eu vim de novo na frente me consertar. O senhor falou, todo mundo ouviu. Eu falei, irmão, não falei isso, mas de jeito nenhum eu falei isso. Eu falar um negócio desse na igreja, tem sala pastoral para te conversar. Pelo menos eu passei para o seminário, fiquei 20 anos no seminário, pelo menos isso eu aprendi. Aí, não, o senhor falou, eu falei, não falei, falou. Eu falei, mas então o que aconteceu com esse irmão? Meu Deus, que ele ouviu isso que eu não falei. Aí eu fui analisar a mensagem, foi uma hora que eu parei de pregar e Deus me tomou em línguas. Eu falei línguas, ele entendeu em português. Falei línguas, entendeu tudo que tinha que entender, e nem eu sabia que tinha falado aquilo. É o catartismos de Deus na igreja. Deus conserta as coisas, Deus coloca as coisas no lugar. Então, terminando, versículo 13. Até que, você percebeu que tudo isso aqui é até que? Então, que o até que seja uma realidade na sua vida. Eu, finalizando, eu li uma história de crescimento muito interessante, que fala que toda a sociedade tem aquela festa às vezes de debutantes. Nos Estados Unidos tem muito isso, quando passa da idade, se bem que hoje em dia as idades já não batem mais, porque com 10 anos a criança já sabe tudo, mas ainda tem aquela tradição, levar a filha de 15 anos, aquela coisa toda. Mas tem umas sociedades que esse negócio ainda é muito interessante. E tem os índios Cherokees, que eles têm uma tradição muito interessante da juventude. Quando o garoto está para virar homem, o pai pega o filho e leva para a floresta durante a tarde. E o pai venda ali os olhos e o deixa sozinho na floresta. O jovem índio senta no topo de uma montanha durante toda a noite, e ele não pode remover a venda dos olhos, até que o raio do dia brilhe. É um rito que todos têm que fazer. Ele não pode gritar por socorro, e ele fica ali amedrontado. Ele pode ouvir toda espécie de barulho, animais selvagens, cobras, insetos, vento, mas ele não pode tirar a venda dos olhos. Ele precisa ser homem para ficar com aquela venda nos olhos a noite inteira. E ele não pode também contar a experiência dele para ninguém. Aí o tempo passa naquela agonia toda, naquela dificuldade toda, e de repente o dia brilha, o sol brilha, e ele vai lá e remove a venda dos olhos, e ele olha e vê que o pai dele está o tempo todo do lado dele. Aí ele cresceu, ele virou homem. Deus te chama para essas coisas. Você pode estar passando por dificuldade, problemas, seja lá o que for, mas Deus está aí o tempo todo do seu lado para fazê-lo crescer. Deus te abençoe e te guarde. Essa é a porção que Deus me deu. Cresça, porque Deus tem muito para fazer com você. Retorna a palavra ao pastor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus. Eu vou pedir para você não levantar do seu lugar. Nós vamos ouvir um louvor ainda, como o Evandro vai louvar ao Senhor, e você vai continuar o culto agora com o seu bem, ofertar a obra do Senhor, para que esta obra seja contínua. Amém? Então abre o seu coração, mas abre a carteira também, né? O coração e a carteira, tá bom? Abençoe a obra do Senhor.
Vamos continuar adorando o nome do Senhor Jesus, amém? Eu sou jovem, mas eu amo o hino antigo. E ele diz assim: um dia tudo irá findar, um dia Jesus, ele voltará, um dia assim me bastará, um dia eu vou subir ao céu, deixar esse torrão ao léu, não quero saber de ficar, um dia eu voarei, de asas não precisarei, foguetes ou disco voador, apenas eu atenderei ao vinde do Senhor, e a força que atrai a mim é forte, não vacilarei, ouvindo eu Jesus chamar, responderei, estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce eterno lar, a casa do meu rei, e a força que atrai a mim é forte, não vacilarei, ouvindo eu Jesus chamar, responderei, estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce eterno lar, a casa do meu rei, e a gravidade eu vencerei, e face a face eu verei. Aleluia! E a gravidade eu vencerei, e face a face eu verei, a amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Bendito e adorado Jesus. Glórias a Deus. Quero chamar aqui o irmão Evandro. Venha cá, irmão Evandro. Glória a Deus. Deixa eu chamar aqui o professor Glória a Jesus. Marcondes, por favor, Marcondes, venha cá. Sobe aqui, meu. Marcondes vai estar. Quero agradecer a Deus pela vida do cantor que nos atendeu prontamente. Sobe aqui, por favor. Marcondes estará entregando para você essa lembrança em nome da EBD do Parque Jandaia. Deus abençoe. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Agora nosso co-pastor Jânio, por favor, também é nosso conselheiro da Escola Bíblica Dominical, estará entregando ao pastor Elias Cross.
Glórias a Deus. Só temos que agradecer a Deus pela vida desses homens valorosos que saem de longe e vêm nos abençoar aqui. Deus abençoe ao cantor Evandro, Deus abençoe o pastor Elias Cross, Deus abençoe a amada igreja que esteve aqui conosco, aos nossos irmãos que vieram cooperar conosco. Crente não visita, crente coopera, né? Vem adorar um com o outro, amém? Deus abençoe grandemente toda a igreja, ao nosso irmão César, Deus abençoe pela confiabilidade. Pastor, obrigado. Pastor Léo, obrigado pelo seu carinho de vir nos abençoar aqui também. Deus abençoe a igreja com o pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Deus. Glórias a Deus. Irmãos, hoje iniciou o nosso simpósio. Amém? Amém. Então amanhã nós teremos mais uma reunião, mais um culto, e o início está marcando às 19 horas. O pastor Léo, ele optou em vir pela Juscelino, mas hoje estava ruim, né, pastor Léo? E o pastor Elias Cross, ele veio pelo WhatsApp aí, e veio por uma, perdão, uma outra, no WhatsApp não, veio pelo Rodonel, perdão, e rodou um pouquinho, mas chegou primeiro que nós, e ele veio de longe, de Diadema para cá, é longe, né? Então, irmãos, amanhã nós estaremos aqui também com início às 19 horas, e você não pode perder a bênção da manhã. Amém? Então, há uma informação que a cantina está funcionando, e você podendo abençoar a cantina, você pode estar passando lá. Há algumas coisas importantes, e todos vocês sairão daqui para os seus lares já com a barriga cheia. Gostou, Salatiel? Vamos ficar de pé, irmãos? Quero agradecer ao pastor Elias Cross, também o nosso irmão cantor, a pastora Ardene, que é a esposa do pastor Elias Cross. Deus abençoe ricamente, e a todos que cooperaram na noite de hoje aqui conosco. Deus abençoe de forma especial. Irmão Gilson pede oração em favor da sua esposa, que não está bem. Nós estaremos orando e estaremos apresentando ao Senhor. E também eu tenho um pedido aqui, oração em favor do irmão Luciano, que não está bem de saúde. Nós estaremos orando. Tem alguém que precisa da oração, está enfermo? Se tiver, vem aqui à frente, nós nesta oração conclusiva estaremos apresentando você também. Tem alguém? Todos curados? Amém. Graças a Deus. Deus abençoe ricamente. Quem não orou aqui? Pastor Tacílio. Assim. Irmãos, onde está? O material do pastor Elias Cross está ali na frente, a sua esposa está ali. Então, os irmãos que queiram adquirir, por favor, passem ali e adquiram juntamente com a nossa irmã. Amém? Santo, Santo, capaz, Senhor, oramos, queridos. Salvador Jesus Cristo, que estamos em tua presença, Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento em tua presença. Obrigado pela mensagem, Salvador Jesus Cristo, a qual precisamos crescer na graça do conhecimento. Salvador Jesus, abençoe teu filho, Senhor, que veio viajar para Diadema, Deus. Abençoando ele, Pai Santo, a campanha de volta à esquerda e à direita. Salvador Jesus, todos aqueles que vão viajar nessa hora, ó Deus, abençoa todos, Pai Santo, para a tua glória. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.
Se Deus é por nós, o Senhor é meu pastor. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos digam amém. Glória a Deus.